Oi, meu povo, meus amados veterinários. Então, cada vídeo um boné diferente, né, galera? Mas vida que segue. Então, hoje a gente vai falar sobre o membro torácico, que faz parte do esqueleto apendicular. Vocês lembram disso? Então, eu não vou ficar enrolando aqui muito, porque eu ainda tenho que gravar esse vídeo. Oi, gente, tudo bem? Então, ah, como eu falei com vocês, a gente vai falar agora sobre o membro torácico. E só para deixar claro, eu peguei os ossos de um bovino, tá? Então, de espécie para espécie vai ter certas diferenças, mas eu não vou entrar nisso hoje, porque, querendo ou não, um bovino é o que normalmente a gente estuda no geral, tá? Então, vamos lá. Só para relembrar, o membro torácico ele faz parte do esqueleto apendicular, né? Então, é, os membros torácicos são dois. Então, um é o membro torácico esquerdo e o outro é o membro torácico direito. São as duas patinhas da frente dos animais. E ele é composto por um osso plano, que é a escápula, os ossos longos e ossos curtos. E nesses ossos, eles compõem o ombro, o braço, o antebraço e a mão, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente pode ver como é que o membro torácico é quando montado, né? Todos os ossos. Então aqui a gente tem a escápula, aqui a gente tem o húmero, aqui a gente tem o rádio e a una. Aqui os ossos do carpo, aqui o metacarpo, e aqui são as falanges, os ossos da falange. Então, para a gente estudar o membro torácico, a gente precisa tentar se localizar. Onde que está a cabeça, onde que está a cauda, e por isso que eu coloquei aqui, essa bolinha aqui, deixa eu abaixar, essa bolinha aqui é a cabeça, esse meio círculo é onde que fica a cauda. Então, vocês conseguem ver que, por exemplo, igual aqui, a cabeça do húmero vai estar voltada caudalmente, a parte... Para de ficar descendo, meu querido. A parte supra-espinhal da escápula vai estar voltada mais cranialmente. Então, igual aqui, a una vai estar caudalmente, o rádio cranialmente. Então, é bom a gente saber, para a gente também diferenciar, né? Qual que é o esquerdo e qual que é o direito. Então, a gente vai começar pela escápula. Eu não vou ficar aqui explicando, tá? Eu vou fazer realmente mais um resumo. Então, se vocês precisarem, vocês pausam. E a gente vai começar pela escápula, igual que eu já falei. Aqueles lá são os acidentes ósseos. Então, se vocês quiserem, vocês voltam. Tira print, vai lendo os nomes e vai tentando localizar, ou vai vendo as fotos e vai tentando identificar também. Então, aqui eu coloquei um gabarito para ficar mais fácil para a gente. E qualquer coisa, vocês tiram foto também. Ou, se quiser, eu posso disponibilizar isso para vocês. Beleza? Então, vamos lá. A vista lateral, então, a gente tem que lembrar que é o que vai estar voltado mais para fora do corpo. Então, o que a gente vê aqui na escápula? A gente vê a espinha da escápula, que ela vai dividir a escápula em duas partes. Então, a fossa supraespinhal, que está em cima da espinha, e a fossa infraespinhal. Então, como que a gente pode ver aqui, ó? Supraespinhal, infraespinhal. Beleza. Como eu já falei, tem a espinha da escápula, que é o 3. O 4 é o tuber da espinha da escápula, que aqui vai ter um achatamento, né, nessa espinha. E nos bovinos, a gente vai ter o acrômio. Não só nos bovinos, mas no equino, por exemplo, não tem. Nessa vista lateral, a gente consegue ver desse ladinho aqui, é o tubérculo supraglenoidal. Se a gente for pela vista medial, a gente consegue ver que lógico, o tubérculo supraglenoidal, mas também a gente consegue ver o processo coracoide, tá? Como aqui a gente não tem espinha da escápula, a gente vai ter a fossa subescapular. E nessa fossa subescapular, a gente tem duas faces assim, ó, serráteis, que vai ter a fixação do músculo e tudo mais. Então,
Como é que a gente sabe, olhando da extremidade distal, óbvio que a gente vê aqui a cavidade glenoidal, e em cima dela o tubérculo supraglenoidal, porque está em cima da cavidade glenoidal. E como é que a gente vai saber qual lado que é lateral, qual lado que é medial? A gente vai ter que se localizar pelo acrômio, por exemplo. No caso dos bovinos, isso é fácil assim de localizar. Por quê? Aqui a gente vê, né, que o 5 é o acrômio, o 6, o tubérculo supraglenoidal, e 7 é o processo coracoide. Então, é como se tivesse uma bundinha aqui mesmo, e aqui fosse a vista lateral e aqui a vista medial. Então, indo para o húmero, a gente tem que lembrar que ele é um osso longo, e os ossos longos, eles são divididos em 3 partes, né, basicamente. Então, a gente vai ter a epífise proximal, a diáfise, que é o corpo, e a epífise distal. Aqui a gente tem os acidentes ósseos. E na vista cranial, a gente consegue identificar que na epífise proximal, a gente tem o tubérculo maior, aqui, que é esse tudo aqui, o tubérculo menor, que é esse aqui, o 2, não é mesmo? E nesse tubérculo maior, a gente tem a face do músculo infraespinhal. Infraespinhal remete o quê? À escápula. Então, o músculo infraespinhal, ele vai passar da escápula e vai se ligar ali na face do músculo infraespinhal. Entre esse tubérculo maior e entre o tubérculo menor, a gente tem o sulco intertubercular, porque está no meio de 2 tubérculos. Isso é tranquilo. Embaixo do tubérculo maior, a gente sempre tem que lembrar que vai ter a tuberosidade deltoide. Só que, por exemplo, em equinos, ele vai ser mais evidente. Ele ficaria mais ou menos assim. Mas, como a gente está no bovino, a gente consegue ver ele aqui. Tá vendo que dá até uma torcidinha aqui? Então, aqui vai ficar a tuberosidade deltoide. No oposto a ele, aqui ele vai ter a tuberosidade redonda maior. E aqui embaixo da tuberosidade deltoide, a gente tem o sulco do músculo braquial, beleza? Indo para a epífise distal, aqui embaixo, a gente tem a fossa radial, aqui no 11. O 8 é o côndilo, porque ele vai juntar a tróclea, esse 9 aqui todo, e o capítulo, que é esse 10. Então, capítulo e tróclea faz parte do côndilo do húmero. Indo para a vista caudal, aqui a gente tem a cabeça do húmero, o colo da cabeça do húmero, e aqui o 1, que a gente sabe que é o tubérculo maior. Embaixo do 1 tem a tuberosidade deltoide, do outro lado tem a tuberosidade redonda maior. Embaixo da tuberosidade deltoide, a gente tem o sulco do músculo braquial. E na epífise distal, a gente tem a fossa do olecrono, que vai fazer ligação com o olecrono da ulna, que a gente ainda vai ver mais para frente. Que quem já viu o osso mesmo sabe que aqui é uma fossa real, é um buraquinho assim que dá para encaixar o dedo, é muito legal. E do lado dessa fossa do olecrono, a gente tem 2 epicôndilos, o lateral, que é o número 15, e o medial, que é o 16. Como é que a gente vai saber qual que é qual? A gente sabe que a cabeça está sempre voltada medialmente. Ela vai estar sempre em direção ao plano mediano do corpo do animal. Então, se a cabeça está no plano medial, o tubérculo maior vai estar no plano lateral. Então, todo esse lado aqui é lateral e tudo isso aqui é medial. Então, o 15 é lateral e o 16 é medial. Beleza. Vamos para o rádio e para a ulna. Aqui a gente tem os acidentes ósseos. E, pegando a vista cranial, de novo, a gente identifica o quê? A cabeça do rádio, né? O rádio é todo isso aqui, tudo isso. E a ulna, na vista cranial, é isso aqui
e o processo estiloide que está aqui embaixo. Mas, no rádio, o que a gente identifica na vista cranial? A gente vê a cabeça, que é o número 1. Na cabeça, a gente tem a fóvea, que vai formar tipo um riozinho aqui, que vai se encaixar com essa parte aqui, ó, do úmero. Entendeu? Então, se você souber de uma coisa, você acaba ligando a outra. Então, ele vai articular com a tróclea e o capítulo do úmero. Então, essa fóvea vai fazer ligação também com aquela partezinha lá do úmero, beleza. Embaixo da cabeça, a gente sempre tem o colo da cabeça do rádio, beleza? Aqui no caso do rádio, né? E lá embaixo, na epífise distal, a gente tem a tróclea também, só que a tróclea do rádio. Aqui na diáfise do rádio, a gente não tem nenhum acidente ósseo. Quando a gente pega a vista lateral, então é como se a gente estivesse vendo o osso de fora, né? A gente de fora para dentro do animal. Então, aqui, o que a gente pode ver? Igual que eu falei, o 3 é o colo da cabeça do rádio, o 4 é a tróclea do rádio. Beleza? Beleza. Quando a gente vê na vista lateral, a gente consegue identificar que o rádio tem uma tuberosidade do rádio, e ela vai estar sempre voltada lateralmente. Então, também fica fácil de posicionar o radiaúna se você pegar um osso sozinho e precisar colocar no lugar. Beleza. Indo para a una, a gente consegue identificar vários acidentes ósseos também. O primeiro é o olécrano. Igual que eu falei, ele vai articular com a fossa do olécrano no lado úmero. Então, aqui a gente tem o olécrano, o tuber do olécrano, o processo ancônio, que é essa pontinha aqui, que é ele que vai entrar, é ele que vai fazer esse movimento, né, lá na fossa do olécrano. E aqui a gente tem a incisura troclear, beleza? A gente sabe que nos ruminantes, a una não é 100% junta fusionada, né, com o rádio, então a gente tem o processo interósseo, o espaço interósseo proximal e o espaço interósseo distal, que é tranquilo, né? E o processo estiloide, igual que eu falei com vocês, ele para mim parece um estilete, então fica fácil de decorar. Na vista caudal, só fazendo um resumo, na epífise proximal do rádio, a gente vai ter aqui o colo, né? Aqui a cabeça do rádio, aqui é o colo da cabeça do rádio. Aqui a gente tem o olécrano na una, o tuber do olécrano, o espaço interósseo proximal, o espaço interósseo distal, o processo estiloide e a tróclea do rádio. O carpo ele vai fazer ligação diretamente com a tróclea do rádio e o processo estiloide da una. Então, vamos lá. O carpo, eles são, os ossos, né, do carpo, eles são ossos curtos. Então, aí a gente vai ter eles sendo o radial do carpo, intermédio, o ulnar, que é isso aqui tudo. No caso dos ruminantes, cada espécie tem suas variações. E o 4 aqui é o acessório. O acessório, ele está sempre voltado lateralmente, então fica fácil de se identificar. E a gente sempre começa contando os ossos do carpo, do metacarpo, do lado medial para o lado lateral. Então, aqui, medial para o lado lateral. Então, o 5 aqui também vai ser o osso cárpico 2 mais 3, e o 6 vai ser o osso cárpico 4. A vista lateral, igual aqui, ó. Aqui a gente vai ter a una, o osso ulnar, o acessório e o cárpico 4. Quando a gente vai ver a vista palmar, lembrando, né? Do punho para baixo, que ele compõe a mão, né? O carpo faz o começo da mão, já não é cranial e caudal, é dorsal e palmar. Então, aqui na vista palmar, a gente consegue ver que tem meio que ele faz assim, ó, tem um espaço côncavo ali, que se chama sulco do carpo.
Aí, aqui é a mesma coisa. Radial, intermédio, ulnar, acessório, cárpico 2+3 e o cárpico 4, no caso dos bovinos. Indo para o metacarpo, a gente tem os seguintes acidentes ósseos. Então, como eu falei aqui, a gente sempre conta do lado medial para o lado lateral. E no metacarpo, a gente tem a fusão de dois ossos, que é o metacárpico 3 e o metacárpico 4. Então aqui, ó, a gente consegue ver que tem o sulco longitudinal dorsal, porque está na vista dorsal. Na parte mais proximal desse sulco longitudinal dorsal, a gente vai ter o canal proximal do metacarpo. E aqui embaixo, no número 5, a gente tem um canal distal do metacarpo, beleza? Isso também é tranquilo. Quando a gente vai para a epífise distal do metacarpo, a gente consegue ver duas trócleas. O 7 é o medial e o 8 é o lateral. Entre as duas trócleas, a gente tem a incisura intertroclear. Indo para a vista palmar, agora, a gente ainda consegue ver ali no número 4 o canal proximal do metacarpo, o 5 o canal distal do metacarpo, o 1 o metacárpico 3, o 2 o metacárpico 4. E aqui em cima a gente tem o metacárpico 5. Aí é a mesma coisa, né? Incisura intertroclear, a tróquea, medial e lateral. E falando agora sobre as falanges e os sesamoides, os ossos sesamoides, a gente tem a falange proximal, falange média, distal, sesamoides proximal e sesamoides distais. Aqui eu peguei uma vista palmar, porque na vista dorsal fica muito ruim para ver os sesamoides, então nem compensa. Aqui ignoro o número 6, eu não consegui mudar, então só ignora, finge que não existe, até porque não tem nem legenda. Mas os números, aqui a gente consegue ver, então, ó, a tróclea do metacarpo e esses 4 coisinhas aqui, ó, esses 4 meia banda de bunda, são os ossos sesamoides proximais e aqui embaixo os ossos sesamoides distais. Então, fazendo ligação diretamente com as falanges, né, a gente vai ter aqui a falange proximal, a falange média e a falange distal, tá? Esses não tem muito o que falar, é só isso mesmo, mas é importante identificar cada um, saber as diferenças de espécie para espécie, que depois, quem sabe, a gente consiga fazer um vídeo e trazer para vocês, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado, porque eu realmente fiz só um resumo aqui bem basicão, rápido, para a gente conseguir relembrar cada acidente ósseo, cada osso. E é isso.